Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre heresias cristãs. O significado da palavra, do termo heresia, provém do grego e também do latim. O seu significado, a sua tradução, seria algo à semelhança de opção, de escolha. Você faz uma escolha. Quando nós temos uma doutrina religiosa estabelecida, como por exemplo a religião cristã, nós passamos a ter correntes de pensamento dentro desta doutrina. Olha, uma dessas correntes há de se tornar majoritária, enquanto que outras correntes hão de se tornar minoritárias. Pensamento ou doutrina diferente do aceito pelo grupo então dominante vai ser considerado herético. Uma escolha que se afasta da maioria que domina aquela doutrina. O fundador de uma heresia, ele passa a ser conhecido como heresiarca. De acordo com a Igreja Católica Apostólica Romana, isso a partir do Código de Direito Canônico, nós podemos ter três divisões aqui. Nós podemos falar em heresia ou herege, que seria a pessoa que conscientemente batizada, ela venha a negar um ou mais dogmas aceitos pela igreja. Veja bem, ela precisa ser batizada. Se ela não foi batizada, vez alguma na sua vida, ou se ela não foi de forma consciente, ela não tem como ser considerada um herético. A segunda divisão seria a apostasia, o apóstata. Este é o cristão que renega totalmente a sua fé. Veja, ele precisa primeiramente ser cristão. Tá? Se ele nunca foi cristão, eu não posso chamá-lo de apóstata. O terceiro seria o cisma, o cismático. Neste caso, eu tenho a recusa do cristão à submissão eclesiástica e também do Papa. Mas veja, é preciso que seja primeiramente cristão. Isso de acordo com o Código de Direito Canônico. Olha, religiões de base não cristã que não usem a Bíblia não são heréticas. Se você for lá para o Oriente, pegar o budismo, o taoísmo, não teria sentido em falar que esses movimentos são heréticos. Essas pessoas nunca foram batizadas. Essas pessoas nunca participaram do cristianismo. Esses movimentos não utilizam a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então eles não são heréticos. E também ateus, aqueles que não acreditam em Deus e que não foram batizados por uma igreja cristã, que não confessavam anteriormente a fé cristã, também não são heréticos. Agora, num sentido mais amplo, pegando agora a história, muitos dos avanços científicos, filosóficos e literários e seus responsáveis dentro da sua época histórica, eles foram sim considerados heréticos. Veja, o sistema geocêntrico, que vem desde lá Ptolomeu e Aristóteles, que colocava o planeta Terra no centro do universo. A Terra está no centro e tudo mais, inclusive o Sol, está girando em torno da Terra. Então, quando houve a substituição do sistema geocêntrico pelo heliocêntrico, heliocêntrico colocava o Sol no centro do nosso universo e a Terra e todos os planetas girando em torno do Sol. Isso foi considerado uma heresia, da mesma forma que os que defenderam. O Galileu Galilei, o Giordano Bruno foram considerados heréticos à sua época. Veja, o final da vida do Galileu Galilei, ele ficou preso em casa, havia sempre um religioso amando de Roma, do Papa, dentro da casa do Galileu Galilei, tomando conta para que ele não escrevesse, para que ele não olhasse o céu no seu telescópio, para que ele não se manifestasse enquanto cientista.
Olha só, tá? Ele foi totalmente censurado. Mesmo assim, ele conseguiu escapar vários textos de sua autoria que ele mandou por intermédio de um amigo para a Inglaterra, onde foram publicados. Revolucionou de novo a ciência, com a questão do movimento, tá? No plano inclinado. De qualquer forma, ele foi censurado. Havia uma pessoa dentro da casa dele, vigiando ele o tempo todo. Já o Giordano Bruno ficou vários anos preso, foi torturado e por fim foi queimado. Isso porque não podia falar certas coisas. Então, em algum momento, questões de ciência e de filosofia foram sim consideradas heréticas. A Reforma Protestante também, tanto que vários dos seus líderes foram torturados e foram também executados. Então, a Reforma Protestante, os seus idealizadores e também os seus precursores foram, a seu tempo, vistos como heréticos. É o caso de John Wycliffe, na Inglaterra, que mesmo depois de morto, anos após a sua morte, teve seus restos mortais desenterrados, queimados, transformados em cinzas e jogados no rio. Ian Hus, que o ganso da Reforma Protestante, ele foi queimado em uma fogueira. O Girolamo Savonarola, outra fogueira. Thomas Mutzer, após uma batalha, foi capturado, cruelmente torturado e depois executado. Ulrich Zwingli, também após uma batalha, descobriram quem ele era e ele foi executado, seu corpo foi queimado e suas cinzas foram misturadas com excrementos de animais. O João Calvino, esse já morreu de velhice em sua cama, mas todos a seu tempo foram considerados heréticos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Toda religião única ou conjunto de crenças pautado em uma verdade única há de ter aqueles que sejam heréticos por fazerem escolhas distintas das ortodoxas. Tá? Não importa que movimento seja. Gente, se você está gostando, deixa o teu comentário aí no vídeo. Eu quero saber a tua opinião sobre as heresias. Em particular, esse nosso bate-papo aqui sobre as heresias cristãs. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos prosseguir. Também possuem os seus heréticos as igrejas protestantes. Qualquer movimento dentro de outro contexto cultural, seja este filosófico, literário ou mesmo científico, se for pautado em crenças, se for pautado em um único caminho que possa ser seguido, mesmo fora do contexto religioso, terá os seus heréticos. É o caso da psicanálise do Sigmund Freud, tem os seus heréticos dentro do movimento. É o caso do marxismo-leninismo, que terá também os seus heréticos dentro do movimento. A igreja cristã, desde seu surgimento, apresenta um esforço para manter a unidade do movimento. E isso se deu em várias reuniões dos bispos, dos religiosos e dos concílios. Desde o primeiro concílio, o de Nicéia, no ano de 325 depois de Cristo, convocado pelo imperador Constantino I. Tudo isso buscando o quê? Manter a unidade do movimento cristão. Havia uma disputa pela verdade única, tá? E aqueles que vinham a perder esta disputa, eles acabavam sendo perseguidos, humilhados, presos ou mesmo executados. E veja, isso não somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Mais tarde, nas igrejas protestantes, nós tivemos a mesma coisa. Nós tivemos o Calvino também tacando fogo nos seus rivais ideológicos, aqueles que tinham ideias diferentes. Inclusive até um caso
muito famoso, em que ele utilizou lenha verde em volta da pessoa para que demorasse mais tempo a tortura de ser queimado vivo. Tudo isso eu descrevo em maiores detalhes no vídeo próprio do Calvino. Aliás, todos estes nomes que eu citei da Reforma Protestante, se você for na playlist Reforma Protestante, você vai encontrar um vídeo específico sobre cada um, que vale a pena ser visto e estudado. Quando eu falo que as pessoas eram executadas, eu estou dizendo que elas eram decapitadas, eram queimadas em fogueira e eram afogadas. E olha, a imaginação humana realmente é muito criativa nesse tocante. Aqueles movimentos que desde a antiguidade proclamavam a necessidade do rebatismo, você vai ter depois, durante a Reforma Protestante, os anabatistas, vamos rebatizar. Muitos deles foram afogados. Já que você quer água, então vamos te dar água. E afogavam. Tá? Então foram realmente muito criativas as formas de matar. Matar quem? Quem pensa diferente. Porque o pensamento tem de ser único, sabe? Você não pode olhar para os lados. Põe uma viseira aqui. Então se você ousa falar ou escrever alguma coisa diferente do que está na corrente majoritária, você vai sofrer as consequências. Nós temos registros de pessoas que tiveram as mãos cortadas e a língua decepada para não poder mais escrever nem falar, porque o que falavam ia contra uma determinada corrente ideológica cristã. Veja isto em relação aos padres apologistas, na nossa playlist Filosofia Medieval, que vale a pena você acompanhar. E veja, este fenômeno, no entanto, de você perseguir, de você matar, de você não permitir que as pessoas façam escolhas diferentes, é um fenômeno não presente na antiguidade. Na antiguidade, a coisa mais próxima que nós encontramos é o crime de impiedade para com os deuses. Mas o que é o crime de impiedade? É você pegar uma estátua de um deus e você quebrar essa estátua, você destruir essa estátua. Durante uma guerra, você entrar em um templo religioso e estuprar ou matar uma sacerdotisa lá dentro. Então, esse é o crime de impiedade, é uma coisa mais física, não é você expressar uma opinião. Veja, quando das perseguições aos cristãos, alguém era, durante o Império Romano, acusado de ser cristão, o crime não era basicamente ser cristão, o crime era ser ateu. Por quê? Os romanos acreditavam que os cristãos eram ateus. Chamavam o cristão, olha, preste oferenda a um desses deuses, botavam lá os deuses deles, preste oferenda e você pode ir embora. O juiz fazia isso. Aí o que ocorre? O cristão diz, não, eu não vou prestar oferenda a nenhum desses deuses, porque todos são falsos deuses. Meu Deus é Jesus Cristo e o Pai que está lá em cima. Então ele era condenado à morte por não prestar oferenda aos deuses. Se ele prestasse oferenda aos deuses, ia embora. Então você poderia ter a opinião que quisesse, mas você tinha de respeitar os deuses, prestar oferenda a esses deuses e não ocasionar nenhum tipo de destruição ou alguma coisa que possa ser visto como impiedade. Na Grécia, por exemplo, uma estátua de um deus não poderia ser feita com o rosto ou a aparência de alguém importante vivo da cidade, como no caso um dos governantes, o Péricles. Tá? Porque isso poderia gerar acusação de impiedade. Você colocar alguém vivo que você conhece e como se fosse aquele Deus, tá? Seria impiedade. Na antiguidade, cada pessoa pode expressar a sua própria crença religiosa. Isso é problema seu, tá? Tanto que haviam vários e vários deuses. Você não tem um Deus único. O problema surge quando você passa a ter um Deus único. Então, não é obrigado a se converter a uma determinada crença religiosa. Várias crenças conviviam junto nas mesmas cidades. Só o povo judeu que tinha um único Deus, tá? Que depois vai emendar no cristianismo. Foi na Idade Média,
que a intolerância religiosa se fez presente de modo absoluto. Né? É um fenômeno típico da Idade Média. Mesmo entre o povo judeu, eles se misturavam com outros povos, havia outros cultos ali presentes. A maior testemunha disso é você pegar a Bíblia, Antigo Testamento, os profetas já reclamando o tempo todo. Reclamando de quê? Da presença de outros cultos, da presença de outros deuses ali entre o povo judeu. Então havia uma tolerância bem maior. Olha, existem muitas heresias, muitas escolhas que tentaram, em algum momento, ser a corrente majoritária. Eu fiz uma seleção e nós vamos falar sobre 13 desses movimentos. Haverá um vídeo para cada um, tá, desses movimentos heréticos. Nós vamos falar sobre o gnosticismo, século II depois de Cristo. Nós vamos falar sobre o ebionismo, século II depois de Cristo. Docetismo, século II e III depois de Cristo. O marcionismo, século II depois de Cristo. O montanismo, século II ao 8 depois de Cristo. O maniqueísmo, século III depois de Cristo. O modalismo, século III depois de Cristo. O arianismo, século IV e V depois de Cristo. O pelagismo, século V depois de Cristo. O nestorianismo, século V ao 7 depois de Cristo. Os iconoclastas, século 8 e 9 depois de Cristo. E os jansenistas, já no século 17 e 18 depois de Cristo. Vamos conversar sobre cada uma destas heresias. É uma seleção. Se você quiser sugerir mais alguma, deixa aí nos comentários. A gente vê depois a possibilidade de fazer um vídeo específico sobre ela. Tá bom? E falar nisso, deixa o teu comentário. Olha, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo até aqui. Muito obrigado pela presença mesmo. Valeu! Até mais!